Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre o tema insolubilidade do casamento. Durante esse estudo, nós encontramos essa palavra, indissolubridade. Indissolubilidade do casamento. E é claro que é uma palavra difícil, não é uma palavra fácil, não é uma palavra cotidiana. Claro que para nós que estudamos, no conjunto a gente entende, né? A questão é entendê-lo no português mais claro. O que significa essa palavra? Certa feita, Jesus, ele conversando com os discípulos, ele disse uma frase que muitos acabaram por não entender o verdadeiro sentido dessas palavras. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De que verdade falava Jesus? Quando nós vamos procurar entender o que é verdade, nós descobrimos que a verdade é algo relativo ao conhecimento de cada um. Então nós podemos dizer que cada um de nós aqui presente tem a sua verdade, que é relativa ao seu grau de entendimento, ao seu grau de conhecimento. Por isso nós não podemos discutir questões de ponto de vista. E a verdade, ela é algo que é certo para um, mas não é para o outro, como foi falado a respeito do casamento. E quando nós vamos observar essa palavra, que Jesus não a disse solto, como nós lemos aqui, ele cita uma condição. Ele diz: se quiseres, se fizeres o que vos mando, serão meus amigos. E conhecerão a verdade, e a verdade, então, vos libertará. Claro, se fizeres o que vos mando, serão meus amigos, e conhecereis a verdade. Então, ele dá uma condição para que a gente conheça a verdade. Não a verdade nossa, não a verdade na nossa interpretação, mas na verdade dita por ele. E aí nós percebemos que Jesus falava de verdades espirituais. Somente a ignorância nos mantém presos a vícios, às paixões e à violência. Quando conhecemos, temos o conhecimento, por isso nos tornamos mais livres. Foi essa a proposta de nos libertar da ignorância que surgiu a doutrina espírita, com o intuito de nos mostrar onde estavam os erros, o que fazer para não praticá-los, para não cometê-los novamente. Por isso Jesus disse que é a verdade que liberta. Quantos de nós, mesmo na nossa casa espírita, que eu digo nas nossas casas espíritas, muitas das vezes, por acomodação, nós ficamos presos àquilo que nós escutamos. A gente vem, assiste uma palestra, sai daqui, grava tudo que ouvimos e fazemos daquilo a nossa verdade, porque nós ouvimos. Mas na realidade, essa acomodação, ela faz com que a gente vive limitado. Então, de uma maneira ou de outra, nós ficamos presos ainda à interpretação alheia. A maioria das religiões, elas se prendem a isso, não ao entendimento, mas à interpretação daquilo que nos é trazido. Por isso a doutrina espírita ela é diferente, porque qualquer um de nós pode contestar baseado naquilo que está escrito. A minha interpretação é diferente da de vocês. Então, o que nós temos que fazer? Sentar, estudar e ver, então, quem está com a razão. A doutrina espírita, ela permite esse entrelaçar de conhecimentos. Aí existe a diferença entre ler e estudar. Porque nós podemos pegar as obras e lê-las todas. Mas continuamos presos à nossa interpretação. Quando nós estudamos, nós abrimos um leque para comparar entre aquilo que nós entendemos, aquilo que o outro entendeu. E a partir daí, nós vamos, por eliminação e por comparação, tentando chegar a um denominador comum. Jesus simplifica quando ele diz: se fizerem aquilo que vos mando, serão considerados meus amigos e então conhecerão a verdade.
Assim, buscando esclarecimentos, nós buscamos dicionários para encontrar, então, o significado da palavra indissolubilidade. E ela diz, é a qualidade daquilo que não é indissolúvel, ou seja, aquilo que não acaba, que não tem fim. Podemos, então, mudar o texto do nosso estudo de hoje. Podemos dizer que o tema de hoje fica casamento para a vida toda, ou um casamento sem fim. É a mesma coisa, nós só mudamos o entendimento. Nós observamos que muitas das vezes as pessoas ou as religiões, elas se apegam à letra, né? Não separe aquilo que Deus juntou. Ora, quantas religiões elas se prendem a isso? Que o casamento que é realizado perante Deus, ele não pode ser desfeito, porque ele foi aferido por Deus. Então, o homem perdeu a ação sobre aquela situação. Mas não é isso que Jesus disse, né? Mais uma vez, nós nos prendemos à letra. E todas as vezes que nós nos prendemos à letra, nós trilhamos um caminho que é muito fácil de cometer equívocos. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala, a letra mata, mas o que vive é o Espírito, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso. E aí observamos nessa questão que o ser humano atualmente, ele vive mal entre vários setores da vida. Mas aquele que aparece, um mal maior ainda, nós podemos citar, é a relação no campo conjugal. Essa questão era tão complexa que hoje nós observamos o entendimento da sociedade, casamento, como uma união falida. Não é? Por quê? Porque se banalizou tanto a questão do casamento e a questão do entendimento do casamento, que perdeu sentido. Hoje nós observamos, aliás, antigamente a gente falava que o casamento começava com o conhecimento, com o namoro, né? Ia depois, passo a passo, até que o casamento se concretizasse. Era fazer uma casa começando pelo alicerce. Hoje o casamento começa pelo telhado. Coloca-se o telhado sem parede. Rapidamente ele rui. Por quê? Porque ele não é constituído sobre bases sólidas. Essa questão de bases sólidas é a questão que leva ao estudo. É entender a questão do casamento. Não da maneira como hoje agimos. E muitas das vezes nós observamos que nós acabamos concordando com isso. Porque nós ainda, de uma maneira geral, não perdemos tempo, se é assim dizer, para levar a instrução, a orientação, principalmente aos nossos filhos. Hoje a gente começa a falar com os filhos e eles dizem, para que a vida é minha, eu sei o que é melhor para mim. Né? E depois a gente descobre que, na realidade, ninguém sabe nada ainda, nem nós sabemos o que é melhor para nós. Porque nós ainda, como espíritos que somos, nós estamos ainda iniciando. Nós somos crianças espirituais que nem dos espíritos. Nós ainda precisamos que os espíritos superiores nos carreguem, nos direcionem, nos dando a mão. Nós ainda não temos condição de, por consciência, caminharmos sozinhos. Porque nós acabamos nos atropelando. O casamento é um dos primeiros atos do progresso da sociedade humana, comenta Kardec, na questão 696 do Livro dos Espíritos. No entanto, a preocupação da espiritualidade com a manutenção desse vínculo remonta-se a épocas muito mais antigas. Tal preocupação é tratada desde a época de Moisés, quando estabelece nos 10 mandamentos, dentre outros preceitos, não cometerás adultério e não desejarás a mulher do próximo. Na realidade, dentro dos 10 mandamentos, o que mais fala da questão do casamento, se eu não me engano, é o 9º, que fala exatamente isso. O 4º ou 5º, em alguns, 6º em outros, que fala do adultério, ele abre o leque muito, porque ele fala não adulterar.
Adulterar entra num sentido muito mais generalizado, quando nós adulteramos leis, quando nós adulteramos ordens, quando nós adulteramos, que nem dos companheiros, a gente chega no supermercado e troca a etiqueta de preço, bota o preço mais barato naquele que nós queremos, pega o preço que dá mais caro, bota. Nós estamos adulterando. Quando nós não respeitamos aquilo que é estabelecido, tudo isso são adulterações. E ela entra nesse caso. Então nós observamos que mesmo considerando ele também, Moisés, através dos 10 mandamentos, ele tenta botar ordem na casa. E é interessante que nesse mandamento que fala do adultério, ele fala que quando um homem, na realidade naquela época só se falava nos direitos do homem, né? Nada contra as mulheres, mas naquela época a mulher não tinha direito nenhum. Tal que nós vamos encontrar nas escrituras a questão da mulher adúltera. E o homem, cadê? Onde estava naquele momento? Porque naquela época era ainda muito desrespeitada a questão da mulher. E nós vamos observar isso, que foi um progresso muito grande de 1946 para cá no Brasil, quando a mulher passou a ter direito a voto, porque até isso, nem direito a voto ela tinha. 1946, nós estamos falando da época do Cristo aqui. Né? E hoje, eu estava vendo até uma reportagem no jornal das 13 horas, em que fala da questão do desrespeito às mulheres, que praticamente é cultural. Né? Falar piada, ofender, fazer gracinha, é cultura. Ou seja, é como se fosse um direito. E nós sabemos que não é. E aí, nós vamos ver lá no mandamento, nos 10 mandamentos, que é colocado que o homem que pensar numa outra mulher, ele já cometeu adultério. Olha só. O simples pensar já cometeu adultério. Então nós observamos que desde aquela época já existia a necessidade de nós começarmos a analisar os nossos próprios pensamentos. O simples fato de pensar perante Deus. Porque para Deus, o que vale não são os atos em si, mas a intenção. Muitas das vezes, o homem não trai a esposa porque ele fica preocupado com o meio social, né, para que ninguém saiba. Então ele faz aquilo como se fosse escondido. Lá, depois da meia-noite, fecha a porta do quarto. Né. E aí a gente observa que para Deus, muito mais importante do que a atitude é a vontade, é o desejo. Ou seja, se o homem tem, eu digo homem porque na legislação não estamos falando sobre isso, né? Mas se ele tem vontade, o simples pensamento já o fez cometer uma falha. Vale para a mulher também. Mas a gente não tem que ficar preocupado com isso. Porque a doutrina espírita nos fala que durante o processo de reencarnação, ora nós estamos num lado, ora nós estamos no outro. Nós já estivemos como mulher, hoje estamos como homem, as mulheres hoje já estiveram como homem. Ou seja, essa troca de cadeira faz com que nós nos igualemos. Porque ora estamos numa situação, ora estamos na outra situação. Isso vale para sexo, vale para raça, vale para todas, inclusive situações sociais. Ora nós estamos numa situação boa dentro da sociedade, ora nós estamos numa situação por baixo. Então essa é a maravilha da lei da reencarnação, que faz com que nós estagiemos em todos os setores, em todas as configurações da vida. A lei mosaica era composta de duas partes. A civil, de origem humana, e, portanto, transitória. E a lei divina, de caráter imutável. A lei civil, estabelecida por Moisés, tinha caráter disciplinador, uma vez que estava sobre a sua autoridade homens bastante ignorantes, e cujo senso moral e sentimento de justiça estava muito pouco desenvolvido.
Essa lei foi profundamente modificada por Jesus quando a reduziu nessas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus diz: aí está toda a lei e tudo aquilo que é dito pelos profetas. Então a gente observa que a vinda do Cristo, ele modificou profundamente os 10 mandamentos. Claro, se nós lemos os 10 mandamentos hoje, nós podemos dizer que ele está mais atual hoje do que naquela época. Mas Jesus simplesmente fez uma modificação. Porque quando ele fala amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele simplifica nessas 10 leis a lei de respeito ao próximo, através da lei do amor. Claro que quem já aprendeu a amar, cumpre todo o regulamento disciplinar das leis dos 10 mandamentos, simplesmente através de atitudes. Não precisa pensar, eu fiz isso, estou errado, não. Já age naturalmente. Jesus, a ser indagado pelos fariseus acerca da possibilidade da separação prevista na lei mosaica, deixa-nos a lição de que isso ocorre devido à dureza dos corações, como foi lida. Ou seja, a separação existe quando ainda reina entre nós a ignorância das leis divinas e o atraso moral entre os homens. Pois a união fundada apenas nos interesses materiais, por si mesmo, já está fadada ao fracasso. Logo, a separação do casamento, ou a insalubridade do casamento, reside na consciência de compromissos familiares assumidos perante Deus. Não perante Deus na lei dos homens, mas perante Deus, pouco importando a forma pelo qual o casamento foi sacramentado. É aí que a gente para analisar. Porque hoje, quando nós estudamos sobre casamento, nós vamos ver que existem 3 tipos de casamento, e nós não vamos adentrar aqui, porque o tema não é esse, não é? Mas existem 3 variáveis formas de casamento. A mais comum é o casamento por interesse, é o casamento por atração. É aquele em que nós nos ligamos ao outro porque o outro nos interessa. O outro tem alguma coisa que me atrai, que eu quero. Né? Esse é o tipo de casamento mais comum, que são os casamentos chamados de casamentos ocasionais. São os interesses. Hoje a mídia, ela difunde muito isso aí, quando nós observamos, não a chamada troca de casais, mas esse casa e separa, que daqui a pouco acontece, como uma reportagem que nós vimos, de um casal, cada um tem 4 filhos, ou seja, eles se uniram num total de 8 filhos. Cada um filho de um pai, cada um filho de uma mãe. Não é? E aí fica difícil. Mas a sociedade aceita. E ao aceitarmos essa situação, nós não procuramos trazer para análise se está certo ou está errado. Não para julgar o outro, mas para que ver em que nível nós estamos vivendo. O que é que nós nos interessa? O que nós buscamos? O que nós permitimos que adentre a nossa casa? Que interfira na educação dos nossos filhos? É essa ideia de que tudo pode, tudo é permitido, ou a ideia do ser ético, do ser formado nas bases dos princípios das leis divinas e das próprias leis dos homens. Isso nós temos uma dificuldade enorme de fazer, porque muitas das vezes nós ainda não nos preparamos para receber os nossos filhos e poder educá-los. E essa situação acontece em função exatamente daquilo que nós falamos, desses casamentos ocasionais que nós realizamos, mas não estamos devidamente preparados para eles. Qualquer dúvida depois que eu deixei na cabeça de vocês, vocês procuram os companheiros aqui, que eles vão ficar aqui até bem tarde para tirar as dúvidas. Né?
E a gente vai embora para São Pedro com a consciência do dever tranquilo. Kardec nos diz que no casamento, divino é a união conjugal. Esta, por sua vez, traz em si duas leis de caráter divino: a lei da reprodução e a lei do amor. Claro, está implícito a função do casamento. Primeiro, para manutenção da espécie. E depois, para o desenvolvimento da lei do amor. Quando a gente lê sobre a questão do casamento, dentro dessa base, nós vamos encontrar no próprio livro Amor e Sexo, Vida e Sexo, do respeito que os espíritos superiores, eles nutrem pelos casais que vivem assim. A ponto desses casais, quando eles adentram ao quarto para se relacionarem, eles fecham a porta de maneira tal que eles não permitem que nenhum espírito inferior adentre aquele quarto. É o respeito deles perante aqueles que respeitam as leis de Deus. Mas ele nos mostra uma outra faceta. Aqueles que se ligam pela atração, e ele não usa a palavra que na época não existia, vira Big Brother. Era como se as paredes do quarto, elas se transformassem em vidros. E os espíritos superiores, então, eles ficam em torno, observando o que acontece ali dentro. Vira espetáculo. Nós queremos isso. Nós permitimos isso. Porque não há ali, naquele momento, nenhum respeito ao outro. Há simplesmente uma atração animal em que nós buscamos a satisfação. E aí a gente observa o quanto a espiritualidade, ela respeita um lar que se é formado nas bases. Não vamos dizer nas bases da Igreja Católica, Igreja Protestante, nem dentro da doutrina espírita, mas nas bases daquilo pelo qual nós reencarnamos. Porque nós reencarnamos com determinados objetivos, e entre quais ainda necessitamos. Quando nós lemos aquele livro, Nas Fronteiras da Loucura, que os Espíritos falam, que Bezerra de Menezes fala a questão dos jovens que se relacionam durante o casamento, não é? E desse relacionamento totalmente, como assim dizer, por ocasião, não é? Ou seja, não há planejamento, não há nada. Espíritos inferiores, eles se ligam aos casais. E através dessa ligação, eles trazem espíritos da legião deles, para que sejam imantados ao casal, e esse casal, até naquele momento de insensatez, não é? Que não há o raciocínio, não há lógica, não há nada, eles se imantam ao casal, e o casal simplesmente o aceita como filhos. E depois eles vão ver os problemas que eles vão ter. Porque são espíritos que se ligam não por uma programação. E Richo Simonet, ele explica essa situação. Por quê? Que a espiritualidade superior, ela permite que isso aconteça. E diz mais, depois que esses espíritos se imantam ao casal, eles trabalham na engenharia genética, no plano espiritual, para que a gestação ela transcorra da maneira melhor possível. Só que não há nenhuma afinidade entre os pais e aquele filho, aquele espírito que está reencarnando. Então a gente observa que dentro desse aspecto nós temos uma gama enorme de obras dentro da doutrina espírita que nos traz os esclarecimentos, para que a gente possa orientar os nossos filhos, para que a gente possa conversar com eles e deixar a eles o livre-arbítrio, dizendo para eles que livre-arbítrio
implica em responsabilidade. É na observância dessas leis, como nós falamos, que surgem uniões infelizes, assentadas unicamente nos interesses materiais e que levam a sociedade ao progresso de decadência, como nós falamos. Acreditou os homens por muitos anos no dogma da insolubilidade absoluta do casamento, fato esse que deve ser revisado em muitos pontos, pois cada vez maior o número de divórcios existentes. Estima-se que a cada 4 casamentos, 1 é desfeito. Esse dado que eu peguei é de 2000, ele já foi alterado. Hoje já se diz, de cada 4 casamentos, 2 é desfeito. Nós observamos que isso passa a ser de uma questão de irresponsabilidade. Porque, na realidade, esses casamentos que se dissolvem dessa maneira, eles não estão assentados nas bases de que nós falamos. São casamentos que não têm afinidade, que não há atração, maneira de dizer, afetiva pelo plano espiritual. Há somente interesses. Então, é por isso que muitas das vezes nós encontramos na colocação da doutrina espírita que para evitar um mal maior, é melhor que vocês venham a semana que vem e assistam a palestra, ok? Que vai falar sobre divórcio. Nós não vamos falar aqui não é? Tem que vir a semana que vem e lembrar dessa questão que nós falamos. Não é? Por que essa questão é importante? Porque nós temos que analisar. Porque não era para ser, mas muitas das vezes vocês verão a semana que vem se vale a pena ou não. Quando Jesus disse, não separei, pois, o que Deus juntou, mostra-nos a única união sancionada por Deus e, portanto, imutável. É afundada na afeição recíproca entre 2 seres, com o ideal de constituírem família. Sabemos que a união perfeita requer seres perfeitos. Isso, no grau evolutivo do planeta, ainda é impossível. A realidade nos mostra que pessoas cada vez menos dispostas a enfrentar dissabores em nome de uma união duradoura. E diante do menor problema, abdicam da relação, esquecendo-se, ou melhor, desconhecendo que a felicidade de uma família não vem pronta. Pelo contrário, é uma conquista diária. Existem casos que são espíritos que reencarnam, eles reencarnam simplesmente por amor. É a terceira forma de casamento que nós falamos das 3. Das 3 eu falei 4, mas são 3. Que é aqueles casamentos que eles vêm simplesmente por amor ao outro. Às vezes eles não vêm nem para ter filhos. Às vezes eles vêm para cuidar de filhos dos outros. São espíritos que se reúnem no plano espiritual, reencarnam com objetivos muito maiores do que aqueles que nós conhecemos. Mas a grande parte das famílias, elas são unidas no plano espiritual. Só que quando chega aqui, nós deparamos com uma situação que às vezes a gente nem imaginava. É a questão da dificuldade. E quando não há afinidade, a menor dificuldade já é grande motivo para que haja separação. Nós não lutamos contra as deficiências que nós estamos encontrando. Nós simplesmente queremos superá-las. A ponto que muitas das vezes, quando algo difícil acontece na nossa vida, nós usamos ainda um dogma antigo do passado e fazemos promessa para que Deus nos conceda. Se Ele conceder, a gente paga a promessa. Se Ele não conceder, a gente não paga. Ele não cumpriu a parte dele, a gente vai cumprir a nossa por quê? Então, está tudo direito dentro da lei. Ele não cumpre a dele, nós também não cumprimos a nossa e não vamos cair aí como devedores. Mas, na realidade, a situação ela é totalmente diferente.
Porque a relação de família é uma relação de construção, é dia a dia. Por isso que nós vemos que opiniões diversas dentro de uma família é normal, é bom que aconteça. Não é bom quando um cede em função do outro. Para que ele seja feliz ou me anule, não. Porque quando nós nos anulamos pela felicidade do outro, nem sempre o outro é feliz. Porque às vezes a felicidade do outro consiste exatamente em ele corrigir faltas passadas. E às vezes a divergência de opinião dentro do lar é que nos mostra o quanto nós temos que melhorar. Aonde nós estamos errando. Então é necessário essa divergência de opiniões. Agora, é importante que a gente entenda essa questão. No nosso grupo de estudo do Evangelho, nós estávamos conversando, aí tocamos na questão do amor, e eu usei a expressão, falei, hoje, o que acontece? Muitas das vezes, quando um erra dentro da família, e a gente fala para o outro companheiro, você errou. O que é normal? A pessoa vira e fala, mas você também errou. Aí tem um casal que está há pouco tempo lá no grupo estudando com a gente, falei, desculpa, exemplo, não é isso que acontece? Ela falou, não, porque quando um erra e o outro fala, você errou, a gente pede desculpa e vai ver onde errou. Né? Eu falei, opa, então quem está precisando melhorar sou eu. Porque já existem casais assim, né, que aceita a opinião do outro, a divergência do outro. Nós ainda temos dificuldade. Existe uma história que conta que um casal, já com mais de 40 anos de união, já com os filhos criados, moravam só num apartamento. E certa noite o apartamento pegou fogo. E os dois não tiveram tempo de sair. E sofreram muitas queimaduras em função do incêndio. A mulher teve o rosto quase todo deformado, além de deformações físicas por todo o corpo. E o homem, com o passar do tempo, que aparentemente não tinha tido, não havia sofrido lesão grave nenhuma, foi descoberto que ele ficara cego e passara a ter dificuldade para poder caminhar. E ele então, ele visita a esposa ainda no hospital, é comunicado a ela que ele tinha perdido a visão, que ele estava com dificuldade de caminhar, mas para que ela não cobrasse dele, né, não fizesse perguntas a ele, porque ele não podia enxergar. Então qualquer pergunta que fosse feita a ele, poderia criar constrangimento nele. E eles então começaram a conviver ali no hospital, ficaram muito tempo internados, até que voltaram para casa, ou seja, uma outra casa construída pelos filhos. E ele então, conversando com a mulher, ele fala, infelizmente, sofremos o que sofremos. Eu não sei como você ficou, mas hoje, pela situação que eu me encontro, sem meus olhos e com a dificuldade de caminhar, eu preciso muito de você. Porque você será meus olhos e você será minha bengala. E ela, com as lágrimas nos olhos, falou, Senhor, obrigado por meu marido estar cega. Porque ele cego não vê o quanto eu estou deformada. E o casal viveu ainda durante muitos anos juntos. Já bem velhinhos, a mulher desencarna de maneira natural. E para a surpresa da família, o marido diz que iria no enterro, chegar somente na parte final, porque ele não gostaria de ficar ali acompanhando todo aquele funeral. E para a surpresa maior da família, ele chega no funeral sem a bengala e sem os óculos escuros. E todos observam que ele caminhava normalmente. Procura um local entre as cadeiras e se senta. E as pessoas começam a questionar, ele é cego, mas não é tanto. Ele tem dificuldade de andar, mas não é tanto. E aí, quando termina tudo, os filhos perguntam, papai, o que houve? O senhor está sem óculos? O senhor está caminhando normal? Ele falou, minha filha, eu nunca fiquei cego, eu nunca tive dificuldade de andar, mas eu conheço sua mãe, eu conheci sua mãe durante muitos anos, e eu sei que ela não ia se sentir feliz ao meu lado com as deformações que ela tinha. Né? E aí a gente observa a atitude desse
para que a mulher continuasse vivendo com todas as deformações que ela tinha. É difícil encontrarmos pessoas assim, mas encontramos. Sabe por quê? Porque são pessoas que valorizam muito mais o outro pelo que é por dentro. Nos casamentos ocasionais, nós valorizamos mais o outro do que ele tem por fora. E como diz o nosso companheiro Miraldo lá de São Pedro da Aldeia, quer conhecer uma pessoa, viva com ela. Ou que nem um exemplo que nós ouvimos há muito tempo, quando a mulher dizia, marido ideal é o marido da minha vizinha. Ele é perfeito, porque eu só tenho elogios para ele. Tempos depois, o casal se separa, o vizinho também se separa. E para surpresa deles, o marido vai viver com a vizinha. E ela, num novo relacionamento, tempos depois passa a dizer, marido ideal é o marido da minha vizinha. Ele sim é uma pessoa bacana. Né? Era o ex dela. Porque muitas das vezes nós não percebemos. Nós só percebemos o que tem por fora. Nós não percebemos o que está por dentro. A indissolubilidade do casamento está exatamente nisso aí. E nós conhecemos o outro, buscamos o outro pelo seu interior. Temos a afeição no outro, a alegria de estar com o outro. Não interessa se houve um acidente, se houve deformação, não. Porque, por mais que as deformações externas aconteçam, o espírito ele continua o mesmo, ele não muda. Não são as condições físicas, não são as condições financeiras que nos modificam, que modifica alguém. O espírito ele não sofre essas modificações. O espírito encarnado, sim. Porque ele ainda demonstra o quanto nós somos orgulhosos, vaidosos, quanto nós ainda gostamos de ser autoritários. Quando nós invemos de desenvolver em nós autoridade, nós desenvolvemos autoritarismo. Quanto nós buscamos consenso, nós ainda buscamos o julgamento. Então, aquilo que Deus uniu, são espíritos afins, são almas afins. Como diz a mensagem, o homem e a mulher. Logicamente que esse homem e a mulher é simbólico. Porque nós sabemos hoje que existem casais homossexuais que estão adotando crianças. E nós não podemos julgar se está certo ou está errado. Porque são pessoas que, embora unidos, sendo do mesmo sexo, nós não estamos defendendo, nem estamos condenando. Quero deixar bem claro. Mas é a expressão que foi lida, unidos pelo coração, num objetivo maior. Nós não podemos julgar sem observar o resultado. Porque muitas das vezes são pessoas que conseguem educar os filhos. Educar esses que foram abandonados. Né? E a gente sabe o quanto é difícil, às vezes, educar filhos abandonados. Crianças abandonadas, que passam pelas dificuldades nos centros de triagem, nesses asilos ou creches. Né? E até que eles são adotados. E muitos não gostam de adotar crianças grandes, porque dizem, esse já tem vontade própria, eu não quero. Aquele tem isso, eu não quero. E como nós no estudo passado falamos, hoje se leva de 5 a 7 anos para adotar uma criança com o perfil desejado por muitos. Quando a gente preenche aquela ficha, eu quero assim, 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 bota todo aquele perfil de um ser ideal, ser perfeito. Como Jesus que nós criamos na nossa mente, né? Moreno, alto, de olhos azuis, barba rala, né? Aquele ser deslumbrante, pura luz. Quando nós colocamos isso numa ficha, nós se leva de 5 a 7 anos para conseguir adotar uma criança dessa. Mas se colocar na ficha, pode ser qualquer idade, pode ser de qualquer raça, pode ser de qualquer situação,
pode estar doente, pode não estar. Diz a estatística que a gente consegue adotar em menos de 12 horas. Por que isso? Porque são rejeitados. Não é? E quando eu toco nessa situação, que a gente é obrigado às vezes a rever os nossos conceitos a respeito de união, porque hoje essas crianças, mais uma vez estou dizendo, eu não estou defendendo, não estou acusando, mas muitas dessas crianças estão sendo adotadas por casais homossexuais. Eles estão trazendo para dentro dos lares deles. Podemos dizer que está certo ou está errado? Nós só podemos dizer se está certo ou errado se nós fizermos a nossa parte e fizer a nossa parte bem feita. Porque enquanto muitas das vezes nós nos omitirmos de trazer a luz do conhecimento, a luz do Evangelho para dentro da nossa casa, nós não podemos julgar ninguém que às vezes faça aquilo que nós ainda temos dificuldade de fazer. Num lar, com salvas exceções, são geradas formas físicas. A importância da família prende-se ao fato de ali entre quatro paredes, o novo ser receberá apoio para a sua jornada terrena. Não basta apenas procriar, é preciso que a forma física, animada por um espírito, receba a influência educativa, no sentido de avivar fraternidade, solidariedade. Por isso, nem sem razão é que a maioria dos grandes pensadores, define a família como sendo a célula máter de uma sociedade. Não adianta nós dizermos que somos éticos, se nós não ensinarmos aos nossos filhos o que é ética, o que é moral. Porque é muito comum ouvirmos, fulano não tem moral, ciclano não tem moral. E quando nós vamos buscar dentro do conhecimento da doutrina espírita o que é moral, Emmanuel é bastante claro quando ele diz, moral é o bom proceder. Ele não diz que a moral é aquele que procede bem desde o passado. Ele não diz que moral é aquele que vai proceder bem no futuro. Ele diz que moral é o bom proceder. Então aquele que errou no passado, mas que de repente, que nem diz Jesus no Evangelho, caindo em si, ele se regenera. E passa a ter um novo momento na sua vida. Passa a ter um novo direcionamento. Podemos dizer que se ele se enquadra dentro das leis éticas, das leis morais, é um ser moralizado. Poderia não ser, mas ele está. É muito mais importante a gente analisar não o que os outros fazem, mas aquilo que nós ainda não estamos fazendo, exatamente dentro do que a doutrina espírita ela nos ensina. Porque ela nos ensina não sermos espíritas. A doutrina espírita não busca agregar a nós novos espíritas. A doutrina espírita ela tem como objetivo maior a transformação do ser, a mudança de paradigma, que nós nos tornemos pessoas melhores, pessoas moralizadas. E como nós encontramos lá no futuro, lá no passado, numa obra que é de Leon Denis, e muita gente às vezes tem equívoco da obra, quando perguntado se o Espiritismo será a religião do futuro, e alguns dizem que está escrito lá, que diz que o Espiritismo não é o futuro, a religião do futuro, mas o futuro das religiões, né, dando a entender que no futuro todos serão espíritas. E nós vamos encontrar nessa obra fantástica em que Leon Denis diz, não é a religião do futuro, mas o entendimento futuro de todas as religiões. Ele deixa em aberto que todos nós poderemos
Está na doutrina que nós quisermos, mas com o pensamento centrado entre o ser, Deus, Espírito e matéria. E aí poderemos estar aonde quisermos. Não será necessário sermos espíritas, sermos católicos, sermos protestantes, porque seremos todos espíritas, católicos, protestantes, com um único entendimento: Deus, Espírito e matéria. Que Jesus possa nos abraçar, abençoar. E se o estudo hoje não foi bem conclusivo, nós lembramos que terão que vir a semana que vem. Não é? Tanto na primeira quanto na segunda, né? Não é isso? Mesmo tema, é. Não, o tema agora é separação, é divórcio. Divórcio, é. Então, o que não ficou entendido hoje será complementado a semana que vem. Por isso, não faltem. Okay? Obrigado. Muito obrigada, Benhur. Que Deus te abençoe e volte sempre a nos visitar, viu? É muita alegria que nós ouvimos essa serenidade, essa concentração, nos preparando para ouvir com o coração, com os sentimentos necessários para compreender a mensagem que o Espírito amigo vai nos trazer e que cada um de nós necessita dele. Vamos ouvir, então, o plano espiritual. Meus irmãos, Jesus nos abençoe e proteja a todos as tarefas de hoje na Casa Espírita. Traduzir o pensamento de Jesus sobre o matrimônio é algo que demonstra aos nossos corações a gratidão pelos nossos pais. Caros irmãos, agradecer aos pais a oportunidade da reencarnação. Matrimônio, união de almas, fraternidade, sentimento de identificação do bem em si mesmo para com o outro, momento de renovação das almas dos seres através do amor. Mas, caros irmãos, quantas lutas ainda se encontram com a visão do matrimônio? Quantas lutas ainda se encontram diante da sociedade com relação à união dessas almas? Para todos nós, espíritas, olhar o compromisso do núcleo familiar é olhar assim, caros amigos, é olhar assim a oportunidade que Deus dá a todo o espírito da encarnação de serem colaboradores no processo de evangelização do mundo. Pais, mães, esposos, esposas, saibam valorizar a união de vocês. Eduquem um ao outro, evangelizem um ao outro, no sentido de oferecer o melhor dos vossos corações. Gratidão por vocês estarem se unindo e sabendo desenvolver na vida íntima de vocês os valores das energias criadoras para que a estrutura da família represente um ponto de luz na Terra. Direcionar almas, família, núcleo de educação,
direcionar espíritos que reencarnam no objetivo de levar a mente deles, no exemplo de pai e mãe, a união, o amor, o perdão. E assim, caros irmãos, não teremos mais as lutas imensas entre os lares, quando botar a certeza de que todos somos espíritos encarnados e que a função da união na família é desenvolver esta visão de amor para mundos superiores, para mundos elevados. A condição de família não se faz mais pela união dos corpos, mas sim dos sentimentos. E aqui na Terra, quantos se unem com corpos, mas não se unem pelo sentimento? E não separeis o que Deus uniu, juntou, não se consegue na força da matéria, e sim se permanece no amor. Todos aqueles que estão unidos pelo amor, até mesmo se houver separação, por necessidade de estarem indo a campos diferentes de atuação, se compreendendo como irmãos e se amparando, essas almas estarão unidas pelo amor. Mas quantos permanecem juntos materialmente, mas distante uns dos outros, distante do servir, do amparar um ao outro, do educar, do ajudar, do servir de exemplo um para o outro, e ao desencarnarem, é o que o Cristo disse, que o divórcio só estará fazendo o que os corações já fizeram, se separaram um do outro. Saibamos disso, meus irmãos, para não vos iludirem na encarnação e não deixarem com que o compromisso desse núcleo de luz se desfaça em cada um de vocês. Colaboradores com Cristo, sejamos todos nós evangelizadores do mundo melhor. O abraço do vosso irmão altivo a todos os corações presentes. Muita paz. Graças a Deus. Com o convite que o Espírito acabou de nos trazer, que possamos ser evangelizadores no mundo, evangelizadores do amor, da paz, dos ensinamentos de Jesus, que possamos então sair daqui fortalecidos com esse propósito de levar a luz do Mestre para a nossa vida, que ela possa espargir em nosso lar, em toda a nossa convivência. Obrigada, Jesus, pela grande oportunidade que tivemos nessa noite. Agradecemos aos espíritos protetores, diretores de nossa casa espírita. Agradecemos, então, Jesus, o seu amor por nós. E pedimos para que em seu nome, e principalmente em nome de Deus, possamos dar de nossa parte por terminados os estudos e passes na noite de hoje. Que assim seja. Não, nós já preparamos um. Ei, lindo, que povo presente.